Estamos voltando na parte da tarde agora, depois que todo mundo já almoçou, alguns estão alegres demais, reunidos. Olha, agora quando tiver reunido de 1, 2, 3, muito cuidado nesse momento. Usar máscara, lavar as mãos, higienizar com álcool, evitar estar pegando na mão, tudo isso vai fazer com que a gente possa, de fato, derrotar esse inimigo invisível produzido pela desigualdade social, tá bom? Então, vocês, muita atenção, muito cuidado. Na parte da tarde, olha, a gente estava falando de um assunto maravilhoso e acabou assim até de forma que era do ensino fundamental, anos iniciais, os componentes curriculares que tematizam diversas práticas, considerando especialmente aquelas relativas às culturas infantis, tradicionais, brincadeiras de roda e outras, como você brincar também. Hoje, quem é uma criança que sabe hoje o que é brincar de triângulo? O currupio, quem que sabe? Que a gente aproveitava a tampa do refrigerante ou da cerveja, abria ela todinha, ralava, bem raladinha, abria 2 buracos ou 4, aí botava numa linha aí, e ele rodava, você fazia esse movimento aqui, ó. Aqui, ó, tá? Nesse dedo, tinha gente que era craque, usava nesse, aí você fazia esse negócio que a câmera é muito lenta, fica muito esquisita. E você usava, e depois ainda tinha uns que guerreava com o outro para ver quem cortava a linha do outro. Brincar de pinhão, quem que brinca hoje em dia? Quem que brinca? De triângulo, aí você, vamos comer o peixe, vamos, aí você desenhava ali. Eu lembro que na Rua Cantanhede, eu tenho até um poema que fala disso, a Casa Velha, onde hoje é a casa da Roseni, era um terreno aqui da Cantanhede. No lado de cima, a Roseni é professora e irmã da tia, da Miriam, que vende a merenda na FEMAF aí, que agora está ausente nesse período, não sei como é que está passando nossa querida Miriam. Miriam é minha amiga de infância. E naquele momento ali, era na casa que hoje é a casa da Roseni, porque a Roseni antes morava aqui, colada à casa do neto do Cavaco, do seu Manuel Barbeiro e da dona Dejanira. E ali, as manhãs, principalmente no inverno, para a gente brincar de triângulo, para comer o peixe. Daí depois brincava também de peteca. Quem que brinca de peteca hoje em dia? Aí brincava também do currupio, e todas essas brincadeiras que entrava no imaginário muito antes da leitura da palavra. A gente já tinha essa leitura de mundo para as questões. Mas hoje em dia, as brincadeiras contemporâneas, elas estão mais aqui, ó. Infelizmente, elas estão mais aqui, na tela do celular. Infelizmente, ela está mais aqui na tela do celular, o que deixa uma tristeza muito grande para a gente. Não estou querendo dizer que o celular não possa ajudar. Claro que pode ajudar. Ele pode ajudar, ele pode trazer, ele pode fazer a pesquisa. Agora mesmo, se eu pedisse, estivesse na sala de aula, na questão física, aqui, o corpo a corpo, por exemplo, dissesse agora, Carla, você pode pesquisar aí para falar as brincadeiras que as crianças praticavam nos anos de 1970, nos anos de 1980. As brincadeiras que elas praticavam nas ruas, nas escolas, nas associações, nos bairros, nas igrejas. Que as igrejas também não é só a questão de você ir para o culto, tem um momento de lazer para as crianças. Tanto a igreja católica como a igreja evangélica, seja qual denominação for. O celular, nesse momento, ele vai servir. Ele vai servir para essa prática bem aí, né? E se for
questão contemporânea, e vamos agora. Os jogos que tem no celular. Tem os jogos, vários jogos. E jogos, inclusive, perigosíssimos. Vocês lembram que teve um período que estava aí da questão da baleia, incentivando as crianças para se cortarem. Era uma coisa horrível demais. Mas tem jogos bacanas, jogos interativos, jogos que aguçam a inteligência da criança. As leituras que podem ser feitas também. Tem alguns canais no próprio YouTube que as mães usam muito, mas a minha grande preocupação é que hoje uma mãe dá bem aqui um celular para o filho poder ficar quietinho, enquanto ela está fazendo alguns afazeres em casa, ou até mesmo olhando o celular. Na hora que acaba o negócio da criança, pode ser a criança também, que foi, acabou. Aí depois, daqui a pouco, a criança já sabe mexer mais do que a mãe. Mas isso é uma coisa muito perigosa, porque toda criança que tem um celular, o pai, a mãe, os irmãos mais velhos, os tios, a família, deve acompanhar de perto. Porque essa leitura da palavra, essa leitura de mundo, antes da leitura da palavra, pode causar uma consequência muito séria para o resto da vida, tá certo? Afinal, aprender a ler e escrever oferece aos estudantes algo novo, surpreendente, amplia suas possibilidades de construir conhecimentos nos diferentes componentes para sua inserção na cultura letrada e de participar com maior autonomia e protagonismo na vida social. Por sua vez, no ensino fundamental, aos anos finais, as aprendizagens nos componentes curriculares dessa área ampliam as práticas das linguagens conquistadas no ensino fundamental, anos iniciais, incluindo a aprendizagem da linguagem inglesa. Nesse segmento, a diversificação dos contextos permite o aprofundamento das práticas de linguagens artísticas, corporais, linguísticas, que se constituem e constituem a vida social. O que é que você vai fazer? Tem muito professor, eu vi muito professor, o próprio Arimateia, que estudou junto comigo, que quando estudava letras, já era professor, mas de 18 anos, hoje nós estamos com mais de 10 anos que terminamos letras, estamos sim. E o Arimateia já tem aí o quê? Quase 30 anos de sala de aula. Embora seja um sujeito novo, porque ele começou com 16 anos. Antes de terminar o ensino médio, que a gente chamava o segundo grau, ele já estava lecionando. E ele disse a mim que usa muito a questão da música. E na música usa a dança e depois usa a fala. A música para que as crianças, os adolescentes, onde ele ensina, possam aprender a língua inglesa com essas linguagens artísticas. Usa muito, usa também os sinais, filmes, os americanos. É evidente que a língua inglesa são dos ingleses, mas os americanos, os Estados Unidos da América, os estadunidenses, eles querem ser donos da língua inglesa. Eles têm uma própria forma de falar também inglês britânico, mais rústico. Eu não acho. Acho o inglês britânico muito bom, por sinal. É como o Saramago foi dizer, que é o grande autor português, Prêmio Nobel de Literatura, autor do livro que eu aconselho até para vocês, Ensaio sobre a Cegueira, vocês podem baixar. E Saramago, José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, para esse tempo de pandemia vai servir muito. Ele disse, em relação à língua portuguesa, a filha superou a mãe, quando ele fala em relação como se fala o português e a variedade do português aqui no Brasil. É evidente que tem outros países que falam também a língua portuguesa, mas o Saramago chegou a dizer que a filha superou a mãe. Certo, voltando para cá, para o contexto das linguagens artísticas, que elas podem envolver a música, podem envolver a poesia, ela pode envolver o contos, ela pode envolver a mímica, ela pode envolver
as pinturas com as letras, com todos, as corporais, que é a dança, os trejeitos, linguísticas que constituem e constitui a vida social. Porque a partir daquele momento, você está constituindo a vida social para determinado momento, tá certo? Eu estou procurando aqui nesse livro do Antônio Carlos Pereira Lobato uma coisa muito sadia que eu achei, que o Lobato foi o cara que fez o hino de Pedreiras, já falei, estou repetindo aqui, fez o brasão de Pedreiras, fez a bandeira, fez a logomarca do Armazém Paraíba, ele que venceu o concurso, a da Melodisc, do Cresma, olha aqui os brasão de Pedreiras, ele fez o brasão, ele fez a bandeira, o emblema da bandeira, e ele ainda fez um selo, esse selo sumiu. E ele também desenhou esse obelisco aqui ali na praça, que hoje denominam Praça Antônio Carlos Pereira Lobato, ou então Praça Doutor Lobato, que é a Praça Cinquentenário. Seria aberta agora uma urna, porque ele mesmo escreveu algo, colocou ali dentro, como pedreiro estaria 50 anos depois, o prefeito da época, Carlos Martins, também deve ter colocado algo, e as crianças, os alunos, colocaram algo ali também dentro, para ser aberta agora no dia 27 de abril, mas infelizmente não foi possível, porque por causa da pandemia. Ele que também desenhou a igrejinha lá do final do Engenho, vocês estão vendo aqui, né? Grande atuação também no Rotary Club, Maria, e deixou esse livro pronto. E esse livro, assim, pronto numa pasta. Conheci a Dona Maria, reencontrei a Dona Maria Helena Lobato, e ela falou que queria a vontade de publicar esse livro, e eu estava na editora Ética, antes do Adalberto falecer, falei com o Adalberto. O Alberto disse, não, já a editora publica, a gente tem até um preço barato. Eu era contratado da editora, né? E fez, e esse livro foi, de uma certa forma, histórico, é histórico para a cidade de Pedreiras. Se eu não conseguir encontrar aqui nesse primeiro vídeo, que é simplesmente uma linguagem que ele usa, que professor que também foi, para poder falar com seu filho em relação à questão escolar. E eu acho isso fantástico, muito bacana da forma como o Lobato usou. Bem, eu estou aqui falando dessa linguagem, mas eu volto na outra. É importante considerar também o aprofundamento da reflexão crítica sobre os conhecimentos dos componentes da área, dada a maior capacidade de abstração dos estudantes. Essa dimensão analítica é proposta não como fim, mas como meio para a compreensão dos modos de se expressar, de participar do mundo, constituindo práticas mais sistematizadas de formulação de questionamentos, seleção, organização, análise, apresentação de descobertas e conclusões. Então, tudo isso ela vai estar dentro desse contexto aí. Já pensou, você vai ter compreensão para sistematizar. O que é sistematizar? Organizar o conhecimento de formulação e questionamentos de seleção. Você vai selecionar aquilo que é o questionamento. Depois de selecionar o questionamento, a organizar ele, selecionou, organiza. Depois vai para análise, analisa como se deve fazer, como se vai apresentar uma aula. Apresentação e descobertas, as descobertas que você vai fazer nessa apresentação e as conclusões que você deve fazer em relação a isso. Olha como o conhecimento é grande. Estamos chegando ao final do primeiro vídeo da tarde, é claro que a gente volta dentro de segundos e já estamos aí nesses questionamentos. Um abraço a todos e dentro de 5 segundos a gente está de volta com vocês.